queridos. Vamos abrir então 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Esta mensagem, ela faz parte da nossa série de exposições na carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos que estão aqui já sabem, mas aqueles que nos acompanham através do YouTube, as mensagens podem ser encontradas no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e também nos nossos aplicativos de podcast. Diz assim a Escritura Sagrada: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, meus irmãos. Até aqui a leitura, vamos nos dirigir mais uma vez ao Senhor em oração. Querido Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelo privilégio de podermos pregar a tua palavra, expô-la, tê-la em nossa própria língua e termos a liberdade de podermos cultuar o teu nome com as portas e janelas abertas. Te agradecemos por esta graça e te rogamos pelos nossos irmãos que sofrem perseguições, Senhor. Tem misericórdia da vida deles. Também te rogamos de maneira muito especial pelos nossos irmãos em Cristo que estão no Havaí, os cristãos que passaram, Deus, por aquele grande incêndio, aquela devastação, e ainda assim continuam se reunindo para louvar o teu nome. Que o Senhor derrame a tua bênção sobre a vida desses queridos e que eles sejam fiéis a ti, mesmo nesta circunstância adversa. Quanto a nós, Senhor, aqui, derrama da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora, neste capítulo 3, o apóstolo Paulo traz uma palavra à igreja de Corinto, em especial quanto aos mestres da igreja e como eles devem ensinar a palavra de Deus. Se os irmãos bem lembram, o trabalho de Paulo nestes primeiros 3 capítulos foi falar sobre a divisão que havia na igreja de Corinto, que foi denunciada pelos da casa de Cloé, e que Paulo, tomando conhecimento, trouxe uma palavra muito dura a esses irmãos, que eles não deveriam se dividir por causa de homens, de pregadores, e ainda que eles fossem afeiçoados a uma boa retórica, não era nisto que consistia o poder de Deus. Pois, na verdade, o poder de Deus está no Evangelho, a pregação do Evangelho, e no Espírito. A palavra e o Espírito juntos são poderosos para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. E que eles não deveriam dar glórias aos homens, pelo contrário, toda a glória deveria ser dada a Deus. No final do capítulo 3, ainda nesta perspectiva, o apóstolo Paulo então vai lembrar aos irmãos que tanto ele quanto Apolo, que foi o pastor que veio depois de Paulo, Paulo foi o plantador, passou 1 ano e meio com a igreja, tanto ele quanto Apolo, que era um excelente pregador, eram na verdade cooperadores de Deus. E esse termo cooperação é muito interessante, porque
Geralmente nós não meditamos muito, né, sobre o significado das palavras, né, a etimologia, mas a ideia vem exatamente de cooperação. Existe um que opera e um outro que opera né, junto a. Então, o apóstolo Paulo está lembrando aos irmãos de Corinto que, a despeito do zelo, né, que eles tinham por Paulo, por Apolo, por qualquer outro que havia feito grandes benefícios, né, trazido grandes benefícios à igreja, que eles deveriam lembrar que quem opera é Deus. Esta é uma mensagem muito importante, tanto para os coríntios como para nós nos nossos dias também. O foco, né, o poder está na pregação da palavra e no Espírito Santo, e não naquele que traz a mensagem. Se nós formos levar até para o extremo, né, quando Deus quer usar, ele usa até a burra de Balaão, né? Os irmãos lembram bem o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Deus se fez usar para revelar, né, naquele momento, uma jumenta, né? E aí alguns gostam de fazer uma aplicação prática, né? Se Deus usou uma jumenta, ele não pode usar um jumento, né, como eu. Então, Deus, na verdade, pode usar qualquer ser que ele quiser. Nós todos somos cooperadores de Deus. E aí nós podemos ser bons na retórica ou não termos uma boa retórica. Nós podemos ter uma pregação assim, daquela que as pessoas saem entusiasmadas, ou aquela pregação que as pessoas não saem tão animadas. Mas o importante é que a palavra de Deus seja pregada e cada um cumpra aquilo que Deus determinou. Eu já falei para os irmãos uma vez, e vou lembrar um pouco, não com tanta poesia, né, como eu li a respeito da conversão de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né, o batista reformado. Charles Haddon Spurgeon ainda era um menino quando, durante a manhã, logo cedo, uma nevasca impediu muitas pessoas de irem até o culto lá na Inglaterra. E a história conta que aquele menino, embora com tanta neve, conseguiu, junto com outras pouquíssimas pessoas, caminhar naquela região. E conta-se que, a respeito dessa história, o pastor foi impedido de chegar até a capela. Mas havia um irmão, como eles eram batistas, que deveria suceder o pastor, caso o pastor faltasse, que conseguiu chegar. Era um diácono da igreja. E aquele irmão nunca tinha pregado um sermão na vida. Nunca. Mas naquela ocasião, olhou-se para as poucas pessoas que haviam na igreja, na capela, e se identificou: esse irmão é o mais preparado, embora ele não tivesse preparo nenhum, é ele quem vai pregar a palavra de Deus. E no meio do culto chegou um jovem, seus 14, 15 anos, e ouviu um sermão que durou 15 minutos. Você imagina então a agonia daquele diácono, né? Doido para terminar a mensagem logo. O segredo talvez ele não soubesse, né? Era ler um texto bem longo, né? Escolhia logo o Salmo 119. Mas ele pregou naquele texto do profeta Isaías que diz assim: olhai para mim e viverei. E quando ele terminou de pregar aquele sermão curto de 15 minutos, se sentindo um péssimo pregador, um jovem lá atrás se converteu. Era Charles Haddon Spurgeon, aquele que se tornaria no futuro um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Então, é claro que Deus se alegra e usa, né, pessoas de forma ordinária. O que eu quero dizer ordinariamente? Pastores que se dedicam, que se preparam, né, que têm aptidões e dons que Ele mesmo concedeu. Mas também Deus usa extraordinariamente pessoas que de repente não têm preparo nenhum. Absolutamente. Deus pode fazer isso.
quando eu era mais jovem, né, fazendo as conferências missionárias lá em Rio Doce, na Igreja Presbiteriana de Rio Doce, a gente conheceu a história de Tião. Tião era um sertanejo que não sabia ler a Bíblia, mas ele decorou uns versículos e mantinha a Bíblia aberta, e todo mundo pensava que ele sabia ler, mas ele tinha decorado os versículos, e através da vida de Tião, muitas pessoas chegaram a Cristo. Depois, mais na frente, Tião veio aprender a ler a palavra de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que o que importa é sermos encontrados fiéis, e no final das contas nós iremos oferecer a Deus aquilo que nós plantamos. Pois bem, queridos, olhando então para o texto, qual é a exortação do apóstolo Paulo aqui a esses que são cooperadores de Deus? Porque o verso 9 faz um link com o verso 10, a coisa está bem amarradinha aqui. Paulo termina dizendo assim: porque de Deus somos cooperadores, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí Paulo diz: segundo a graça que me foi dada, porque ele já havia falado no verso 8, observe: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Também no verso 5, talvez esse seja mais preciso ainda, Paulo diz assim: quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E aí Paulo vai usar neste mesmo verso 10, a palavra, olha, segundo a graça que me foi dada ou concedida. O que é que Paulo está nos lembrando aqui? Que aquilo que ele tinha como dons, aquilo que ele tinha como talento, foi fruto da graça de Deus. Então ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então vamos lá. É importante nós observarmos aqui esse aspecto da obra de Deus, da plantação da semente do Evangelho. É Deus quem concede graça, mas cabe também ao prudente construtor lançar o firme fundamento. Aqui vamos lembrar sempre desses dois aspectos. Existe o trabalho de Deus, e existe que é o operador, e existe o trabalho da igreja, que é a cooperadora. Então não é que a coisa vai acontecer, os irmãos às vezes ficam questionando a respeito destas coisas, né? E um índio que está lá numa região inóspita, que nunca ouviu a mensagem do Evangelho, sem a mensagem do Evangelho, irmãos, eles não podem ser salvos. Eles precisam ouvir a respeito de Jesus, eles precisam crer em Jesus. Seja um indígena aqui numa área inóspita, seja alguém de uma tribo na África, não é possível ao homem natural, pela revelação natural, ou seja, pela criação, ser salvo. Pela criação ele pode acreditar que existe alguma coisa superior, mas essa revelação não é suficiente para salvá-lo. A revelação que é suficiente para salvá-lo é a revelação do Evangelho. E o Evangelho é um tesouro que a igreja tem a posse. Portanto, cabe a cada um de nós pregarmos o Evangelho, investirmos recursos, orarmos por aqueles que vão, a fim de que quando a semente for plantada, quando o fundamento for lançado, a lavoura possa dar o seu fruto e a edificação possa ser levantada. Mas cabe então ao obreiro: mas eu não posso ir, mas você pode orar por quem vai. Eu não posso ir, mas eu posso contribuir com quem vai. A missão não é só de quem vai, a missão é também de quem fica.
de investir naqueles que vão, para que a nossa geração cumpra a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo estava em Corinto 1 ano e meio antes de escrever esta carta, e estava com o suporte da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia estava investindo no apóstolo Paulo. E mesmo que os recursos fossem pouco, o recurso chegava para o sustento deste obreiro. Então, Paulo diz: eu lancei o fundamento como construtor. Depois Paulo diz: e outro, ainda no mesmo verso, observe, e outro edifica sobre ele. E aqui, claro, o foco de Paulo não é missiológico, né? Embora eu tenha dado essa abordagem que é importante para os irmãos entenderem como é plantado, mas o foco aqui está no ensino. E então Paulo vai dizer: porém, cada um veja como edifica. Nesse sentido, então, irmãos, vai o alerta para aqueles que são ministros da palavra, aqueles que são mestres da palavra. Não é lançar o fundamento e em cima da base lançar outra base. Depois de lançado o fundamento, que é Cristo, outro edifica, porém, veja como edifica. Esse alerta, Paulo responde qual a finalidade. No verso 11 ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é o fundamento, irmãos? Jesus Cristo. Como é importante essa palavra, irmãos. Infelizmente, muitas igrejas, depois de terem tido o fundamento lançado, começam a edificar sobre outra coisa. Quando o fundamento é Cristo, Cristo é a pedra angular. Ele é uma base forte. Ele é uma rocha. Mas quando o fundamento é outro, ainda que se tente edificar alguma coisa, vai ruir. Não tem outro fundamento pelo qual a igreja se mantenha de pé, saudável e sadia, que não seja Jesus Cristo. E, infelizmente, muitas igrejas querem edificar sobre tradições, sobre costumes, sobre achismos, e acabam prejudicando o crescimento do evangelho, porque não tem substância, não consegue se suster, não consegue se manter. É por isso que em 1517, e muito antes, talvez 2 séculos antes, alguns cristãos dentro da igreja, que era a única igreja no mundo, começaram a reclamar deste fundamento estar sendo esquecido. Nós vemos então John Wycliffe, a estrela d'alva da reforma. Nós vemos John Huss reclamando algumas coisas que a igreja estava se fundamentando, mas que não tinha substância. Naquela época, as igrejas estavam vendendo terrenos nos céus, cobrando pelo perdão de pecados, as indulgências. Houve o crescimento da simonia, não é? Um termo muito comum naquilo ali, que tem a ver com o livro de Atos, né? Quando Simão o Mago quis comprar o poder de Deus. Havia uma adoração ao papado, dizendo que o Papa era o substituto de Pedro, e o fundamento, e o vigário de Cristo na terra, quando na verdade é o Espírito Santo é quem representa Cristo na terra, e não o Papa. E Pedro nunca foi Papa, e Pedro nunca foi a pedra angular da igreja, a pedra é Cristo. E por conta dessas tradições, dessas doutrinas equivocadas, foi necessário reformar a igreja. Martinho Lutero nunca quis dividir a igreja. Ele sempre quis reformar. Ele era um monge agostiniano.
Muitos dos reformadores eram monges, eram doutores. Eles queriam uma reforma, mas infelizmente foi necessário acontecer uma ruptura. E hoje, irmãos, 500 anos após a reforma, nós agora estamos lidando com problemas semelhantes. A necessidade de nós voltarmos à essência da igreja. Quando nos nossos dias nós vemos tantas denominações construindo sobre coisas que não têm nenhum fundamento. Talvez para nossa tristeza, vemos muitas igrejas fazendo de Jesus Cristo não um Senhor, mas um servo. A teologia da prosperidade tem feito com que pessoas creiam, acreditem que podem exigir bênçãos de Deus, tornando Deus algo pequeno e fazendo da prosperidade na terra como se fosse a essência da vida. Não é à toa, irmãos, que nós temos visto nos nossos dias também, assim como aconteceu no século XVI, pessoas vendendo bênçãos. Vejam, 500 anos depois que a reforma é proclamada, nós vemos nos nossos dias pessoas, igrejas, seitas, falsas igrejas, vendendo bênçãos. Basta a gente ligar a televisão. Dificilmente um programa desses de televisão tem alguma serventia para nós. Infelizmente, esses homens terão que passar pelo juízo de Deus. O apóstolo Paulo então diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Vejam aqui então o alerta do apóstolo Paulo. Haverá um dia em que os mestres, aqueles que ensinam, terão os seus ensinamentos, aquilo que ele edificou, manifestos diante de Deus. Pois o dia, diz o verso 13, a demonstrará. Se você observar aí na sua Bíblia, o tradutor possivelmente colocou o dia com D maiúsculo, E aqui está se referindo ao dia do Senhor. O dia do Senhor aqui não é o domingo, mas o texto aqui se refere ao dia do retorno do nosso Salvador. Haverá um dia, irmãos, em que as nossas obras serão julgadas diante de Deus. Neste caso aqui, os mestres terão os seus ensinos julgados. Todos eles, todos os mestres, e vão passar pelo fogo. E dependendo do que ele ensinou, prevalecerá ou não. E cada um vai receber a sua recompensa à medida daquilo que ensinou, se foi fiel ao fundamento ou não. Observe o que diz o texto: porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. A palavra galardão mais uma vez aparece no texto, Galardão tem a ver com recompensa. Já falei para os irmãos, nós não sabemos necessariamente o que é, mas nós vemos nas escrituras a ideia de coroa, E nós lembramos sempre da ideia das pedrinhas na coroa, É quando nós somos recompensados por Deus pelas obras que nós fazemos. Nós não cremos que as nossas obras nos salvam, mas nós cremos que as nossas obras confirmam a fé que um dia justificou o nosso coração. E nós cremos que a fé deve ser acompanhada das obras, e que a fé sem obras é morta.
Então nós vamos apresentar a Deus não apenas a forma como nós nos comportamos, mas também o ensino com que nós ensinamos. Se permanecer, esse receberá galardão. Os irmãos sabem muito bem aqui que determinados elementos não permanecem, né? A palha, por exemplo, logo que for colocada no fogo, o feno. Mas o ouro, os irmãos sabem que quanto mais no fogo ele for, mais brilho ele tem, né? A prata, quando é acrisolada, ela se torna ainda mais brilhosa e ainda mais preciosa. Em outras palavras, irmãos, observem aqui, enquanto os irmãos em Corinto estavam levantando o nome de determinados filósofos, porque eles gostavam da filosofia, e agora na igreja eles estavam fazendo isso com os teólogos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Apolo. O apóstolo Paulo levanta a mensagem do evangelho, lembra que ele é um cooperador do evangelho e que ele mesmo passará pelo fogo, as suas obras, o seu ensino. É por isso que Tiago, irmãos, diz: meus irmãos, não quereis muitos de vós ser mestres, porque recebereis maior juízo. Há uma responsabilidade maior sobre aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus. Se o nosso ensino passar, prevalecer, receberemos galardão. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Há um dano, há uma perda para aqueles que ensinam de forma irresponsável, que tiram a glória de Deus e colocam nos homens, talvez até em si mesmo. Observe o que diz o verso: mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aqui possivelmente, o que Paulo está querendo lembrar é que há a possibilidade de alguém, quando ensina, errar. Isso não tem a ver com perda da salvação. Talvez aqui, irmãos, esteja diante de nós um conceito que nós precisamos entender. Existem erros teológicos que qualquer teólogo pode cometer, mas existem heresias. A diferença entre erro e heresia está na sua graduação. A heresia ensinada leva alguém ao erro, inclusive ao erro sobre coisas que são o fundamento do evangelho. Por isso que é importante nós lembrarmos o seguinte: nós, como cristãos presbiterianos, embora nós tenhamos peculiaridades nas nossas doutrinas, nós cremos que outras igrejas são igrejas genuinamente cristãs. Os irmãos da Assembleia de Deus, os irmãos da Igreja Batista, os irmãos congregacionais, entre muitas outras igrejas. Tanto que isso é uma verdade tão forte na nossa tradição presbiteriana, que se um irmão vem de uma igreja batista e ele já foi batizado lá, nós não batizamos de novo, porque nós cremos que ele faz parte de uma igreja genuinamente cristã. Os irmãos da Assembleia de Deus, quando vêm para a nossa igreja, nós também não batizamos de novo, porque cremos que eles vêm de uma igreja genuinamente cristã. Temos muitas diferenças, mas nós temos o mesmo fundamento. Quando uma igreja, uma instituição, ela prega contra os fundamentos do evangelho, aí nós não podemos receber esta pessoa sem que ela faça uma profissão de fé verdadeira. E aí nós não cremos que estamos batizando de novo, porque nós cremos num só batismo. Nós cremos que estamos batizando de verdade. Essa é a diferença.
Então, algumas pessoas vêm da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma seita, irmãos. Não é igreja. Se fala sobre Jesus, lá se fala apenas a placa, Jesus Cristo é o Senhor. Mas o Senhor lá é o dinheiro, é a prosperidade. Não é isso que nós cremos. Entre outras. Entre outros. Então haverá um momento em que o juízo de Deus, como um fogo, irá provar. O que prevalecer será recebido o galardão. O que não prevalecer será queimado. Porém, este não receberá dano. Mas observe o que o texto diz mais na frente. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui é Paulo trazendo uma palavra para a igreja. Por que isso é tão sério? Porque a igreja é o santuário de Deus, é o templo de Deus, é a habitação de Deus. E quem ensinar a ponto de tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, Deus se levantará contra aqueles que ensinam de forma a vir buscar destruir o santuário de Deus. Porque o apóstolo Paulo termina dizendo: porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, vejam o zelo que Deus tem pela sua igreja. Deus irá derramar um juízo de fogo sobre aqueles que ensinam as Escrituras para provar se aquilo que tem sido ensinado à igreja, pois é através do ensino das Escrituras que a igreja se alimenta. A verdade, irmãos, é que a igreja não sobrevive sem a palavra. Não existem os sacramentos, batismo e ceia, sem a palavra. Não existem os dons sem a palavra. Não existe a comunhão sem a palavra. O que é que nós saberíamos a respeito de Jesus sem a palavra? Portanto, a palavra de Deus é o centro da igreja, do culto. É a palavra viva de Deus. É interessante esse aspecto, né? Quando os reformadores promoveram a reforma protestante pela graça de Deus, eles trouxeram as Escrituras novamente para o centro do culto. A igreja de Roma trouxe para o centro do culto a missa, que era basicamente um teatro ou uma interpretação dos últimos dias de Jesus e com o sacramento da ceia. Mas os reformadores trazem a Bíblia ao centro, porque sem a palavra os sacramentos não existem. Observem também um outro momento. Em Atos capítulo 6, a Bíblia diz que houve uma discussão, uma reclamação das viúvas dos gregos. Elas diziam que estavam sendo esquecidas. Houve a manifestação da graça de Deus. 3.000 pessoas se converteram no sermão de Pedro. Tinha muita gente nova na igreja. E algumas irmãs estavam reclamando que não estavam recebendo o alimento, né, da comunhão. E ali o apóstolo Pedro se levanta junto com outros apóstolos e diz assim: irmãos, não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Veja que aspecto interessante e como estavam capacitados pelo Espírito Santo os apóstolos. Eles perceberam que ali era uma grande tentação para a igreja perder o foco para o qual ela foi chamada. Servir às mesas, alimentar os necessitados, era uma necessidade urgente, mas não era prioridade. Não era prioridade. Mesmo assim, eles dizem: escolham dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que sirvam as mesas, e nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração. Vejam que observação importante dos apóstolos. Ali era uma tentação para que a igreja, perdendo o foco da pregação, se tornasse uma ONG beneficente. A igreja não é ONG. A igreja não é uma associação beneficente. A igreja é o povo de Deus, é o povo da palavra da salvação. A igreja cumpre a ação social, mas a sua prioridade é a ação espiritual. É a pregação do Evangelho. E enquanto nós pregamos o Evangelho, nós auxiliamos aqueles que precisam. Mas a pregação do Evangelho é o nosso foco maior. Algumas igrejas, quando perdem esse foco, tornam-se semelhantes a ONGs. Até chamando os irmãos que trabalham de voluntários. Eu já disse para os irmãos aqui na igreja, voluntário você tem na ONG. Na igreja, todo mundo é servo. Todo mundo é servo. O voluntário faz de vontade própria. O servo faz porque foi ordenado por Deus. Então, esqueça essa história de igreja fazer trabalho voluntário. Não. Aqui a gente é servo. Uns dos outros. Então, observe os perigos dos nossos dias. Os perigos do século XVI, alguns deles até já ficaram para trás. Mas os perigos dos nossos dias são muito grandes. Porque os falsos mestres continuam ensinando. E às vezes ensinam que a igreja deve amar todo mundo, que a igreja deve aceitar todos os tipos de pessoas. E de fato a igreja é um local público. Todas as pessoas podem entrar e são muito bem-vindas, em nome de Jesus. Mas a igreja não pode recuar quanto à pregação da palavra de Deus. E o pior, nos nossos dias, nós temos visto pastores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Mal sabem eles que nós usamos aqui a versão revista e atualizada, né? Então, atualizada a nossa Bíblia já é. Mas nós não temos, irmãos, que abrir mão da palavra de Deus para agradar a sociedade do nosso tempo. Mal sabem eles que a Bíblia constrange muito mais a nós do que eles. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos diante de uma espada afiada de 2 gumes. Quem mais leva a chicotada somos nós quando nós lemos a palavra de Deus, é ou não é? O mundo não está nem aí para o que a Bíblia diz. Mas nós, com essa Bíblia aqui, nós estamos acrisolando ou colocando sobre o fogo as nossas vidas. Somos nós quem somos mais exortados. Somos nós quem somos chamados mais de pecadores. Somos nós que somos moldados por Deus como um vaso. Somos quebrados e refeitos o tempo todo. Então, se ela não abre mão de me quebrar, por que vai abrir mão de quebrar o outro? Então, essa é a palavra de Deus. E nós não podemos mexer, alterar, sob o risco de recebermos os flagelos desta palavra. Nós não vamos atualizar a Bíblia para que ela se amolde às conveniências dos nossos dias. Na verdade, as nossas conveniências precisam ser lançadas fora para que nós nos amoldemos à palavra de Deus. Nós é que recebemos essa missão de sermos transformados pela palavra. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou por nós nesse sentido. Santifica o Senhor na verdade.
Meus irmãos, assim como a responsabilidade dos que ensinam, também peço aos irmãos que estejam atentos sobre de quem vocês aprendem. Porque nos nossos dias, a internet abriu as porteiras. E às vezes nós até curtimos e compartilhamos e não sabemos muito bem quem é aquele que está ensinando. Cuide, observe, analise, para que você não seja enganado. Nem pelos pregadores, nem pelos filósofos dos nossos dias, nem pelos influencers, dos nossos dias. Cuidado com o que você aprende. Infelizmente a internet vem aí tanto para trazer o bem como para trazer o mal. O problema não está na internet. Assim como não estava há 40 anos, na televisão. Nunca esteve. O problema está no coração humano. Cabe a cada um de nós, usando como lente as escrituras, analisar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, para que nós não sejamos enganados. Pelo contrário, cada dia mais sejamos experientes para bebermos alimento sólido para a glória de Deus. Quanto aos que ensinam, cada vez mais cabe a nós buscarmos orientação da palavra de Deus para sermos encontrados fiéis. E haverá um dia em que nós vamos pegar todo o nosso material de ensino, as nossas pregações, as nossas palestras, tudo que a gente fez, a gente vai colocar tudo num pendrive e vai entregar para Deus. E Ele vai passar o antivírus. Meu desejo é que nós sejamos aprovados, que não seja encontrado vírus nenhum. Sabe quando você passa o antivírus lá no celular, no computador, que aparece verdinho, nenhum sinal de alerta, aí você fica tranquilo. O antivírus de Deus é o melhor que tem. Não fica nada de vírus. E eu desejo que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos que ensinam, sejamos encontrados fiéis. Porque, irmãos, esse cuidado todo parece até dramático que Paulo fala, Mas tem algo no finalzinho do texto que justifica todo esse cuidado. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A igreja de Deus é sagrada, é santa. A igreja de Deus é a sua noiva, é o seu grande amor. Ninguém quer ver a noiva manchada, rasgada. Ninguém quer ver o corpo destruído. Cabe a nós fazermos o melhor para Deus, porque cada uma das vidas aqui presente é preciosa para Deus. Somos a noiva de Cristo, somos o seu tesouro. E o nosso desejo é que nenhum se perca, nenhum. Inclusive a Escritura diz assim: qualquer um que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, melhor fosse que pendurasse uma corda e tirasse a sua própria vida. Nós queremos ver o contrário. Pela preciosidade que a igreja de Deus tem, que cada um que ensina seja encontrado fiel, para que a igreja seja apresentada sem mancha, sem mácula, no dia, com D maiúsculo, que o Senhor voltar para julgar todas as nossas obras. Eu encerro, meus irmãos, dizendo, ou fazendo a aplicação que eu acho mais importante. Tudo isso é porque você é precioso para Deus. Você é tão precioso para Deus, que Deus vai julgar com um juízo duríssimo aqueles que ensinam a palavra de Deus. Porque Ele ama você, porque você é a noiva dEle, porque você é sagrado e sagrada para Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. E eu queria encerrar cantando uma canção com vocês.
Eu queria cantar com vocês o hino 110A do nosso inário. Crer e observar. Apaixonado pela palavra de Deus, esse era o hino que o reverendo Josias mais gostava de cantar. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. E observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Que observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal, seus dias. Crê, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Sempre a tua vontade cumprir. Todos juntos. Crê, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Senhor nosso Deus, que sejamos encontrados fiéis por Ti. Ajuda-nos também, Senhor, a sempre que ouvirmos pregação da Tua palavra, podermos analisar, assim como os crentes em Bereia, que avaliavam e observavam de acordo com as Escrituras e por isso eram mais excelentes do que os cristãos em Tessalônica. Nós te pedimos, Deus, que assim seja nas nossas vidas, que nós sejamos cuidadosos, criteriosos, a fim de que o alimento que recebemos seja um alimento sadio. Quanto àqueles que ensinam, Senhor, mesmo os que ensinam aos pequeninos, às crianças, até aqueles que ensinam aos grandes públicos, nós te rogamos que estes sejam encontrados fiéis.
a fim de que haja crescimento no meio do teu povo. E que todos nós, Senhor, tanto os que ensinam, quanto os que recebem o ensino, sejamos obedientes à tua voz. De nada, Senhor, adianta recebermos ensinos, de nada adianta sermos zelosos em aprender, se não formos praticantes da tua palavra. Ensina-nos não apenas a sermos bons ouvintes, mas a sermos cumpridores da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Podem sentar, irmãos.